Um exemplo bem simples disso, na verdade bem simples não, um exemplo que é bem conhecido disso é o caso do indiano Ramanujan. Pra quem não sabe, tinha um filme na Netflix na época, acho que se chamava O Homem que Chegou ao Infinito, sobre Ramanujan. E ele foi um matemático lá do século XX, meados lá do século XX, 1900 e pouco, que entrou em colaboração com um professor de Cambridge bem famoso, um inglês, acho que Hard é o nome dele, deve ser Hard, se não for, perdão. Mas ele entrou em colaboração com ele e Hard era um professor de Cambridge, um pesquisador de Cambridge, ou seja, ele passou por todas as etapas, ele foi aluno, fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado e virou pesquisador. Já Ramanuja não. Ele cresceu numa vila pobre da Índia, tá? Então ele não tinha acesso à educação. Na verdade, não tinha acesso a coisas mais simples que a educação, como uma vida baseada em saúde e alimentação, minimamente para um humano minimamente viver. Então, quanto mais uma matemática de qualidade. Mas da história, ele encontrou um livro de matemática. Ele encontrou um livro de matemática, vamos dizer assim, um livro seria pra gente um livro fundamental, com coisas bem simples de matemática, ideia bem simples, um pouco de teoria dos conjuntos, um pouco de álgebra, um pouco de geometria, e disso ele extraiu teorias que espantam os matemáticos até hoje, principalmente em relação a somas infinitas, as séries infinitas. Então, ele, a partir de uma coisa tão simples, de um conhecimento tão rudimentar, ele desenvolveu uma teoria muito foda. Uma teoria que assombra matemáticos até hoje. Então, a não ser esses casos, que são casos extremos, tanto é que Ramanujan é um caso de um século atrás, não acontece todas as vezes, não é a maioria, vamos dizer assim. A não ser esses casos, o conhecimento de matemática é algo gradativo e que passa por etapas. E uma coisa interessante sobre Ramanujan é que ele, vamos dizer assim, ele tinha uma intuição tão forte em relação a fórmulas matemáticas, a resultados, que os resultados vinham para ele através de sonhos. Ele dizia que era a deusa, ele era hindu, então ele tinha uma deusa, vamos dizer, que ele seguia, e ele dizia que era a deusa que passava essas informações para ele através de sonhos. E ele não entendia, se já que o resultado batia, porque ele tinha que provar. Vamos dizer que ele provou um resultado bem simples. Vamos pegar aqui o Teorema de Pitágoras. Vamos dizer que ele que seja de Ramanujan. Então, quando você tem um triangular retângulo e você tem os catetos, você faz A ao quadrado mais B ao quadrado são os catetos, da hipotenusa que é C ao quadrado. Então, ele não via porque ele tinha que demonstrar isso matematicamente se estava certo para os casos particulares, tá entendendo? Ele achava uma perda de tempo. Ele queria ter os artigos deles publicados para, vamos dizer assim, para difundir o máximo possível do que ele estava descobrindo. E, vamos dizer, o orientador dele, Hard, mais uma vez eu nem sei se o nome dele é Hard, mas eu tenho uma intuição dizendo que sim. Então, o orientador dele, Hard, disse que não era assim que funcionava. A matemática tinha que passar por implicações lógicas, por demonstrações, para você se basear e dizer, não, realmente isso aqui vale para todos os casos. E isso aqui eu vou falar mais para frente, mas essa ideia de Ramanujan, das demonstrações para casos particulares, elas eram bem comuns antigamente, até que a matemática passou por uma reformulação e não, cara, principalmente na época de Newton e Leibniz, na época do cálculo, a invenção do cálculo, com aquela ideia de infinitesimal, de integral, de derivada, de limites também, de coisas do infinito. Então, a matemática passou por uma reformulação bem grande em relação a provas, em relação a você testar a teoria mesmo e demonstrar ela sem você, é porque 1/n quando n tende a infinito dá zero, porque você vê que n está crescendo, ó, aumenta n aí, vai para 1000, vai para 2000, vai para 1 milhão.
vai para o número Google, vai para 10 elevado a Google. Você vai vendo que vai diminuindo, mas não é assim, não é essa intuição que a gente quer. Essa intuição serve para, digamos, para você ter um primeiro contato. A demonstração mesmo, que mostra ser verossímil, que mostra com eficácia, sem falhas, é a que a gente faz por Epsilon e Delta, tão conhecida. E, mais uma vez, aqui a gente está falando sobre a questão da matemática e do café presente na mente de um matemático. A gente comentou aqui algumas questões sobre questões quando a gente sabe o resultado. Isso aqui é bem importante de falar, porque assim, mesmo se você está num alto grau de dificuldade em relação a uma prova, vamos dizer, uma Olimpíada, você vai fazer a IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, lá na Índia. Mesmo lá, as questões presentes naquela prova, você sabe que tem uma solução. Ou seja, você sabe que algum cara elaborou a prova com o intuito de você resolver determinada questão por determinado passo para você chegar na resposta e assim avançar de fase. É uma coisa que intuitivamente faz sentido. Ela é elaborada por alguém, esse alguém responde a questão definindo passos que ele julga serem fundamentais para complementar sua formação. Então, mesmo numa prova de doutorado, as questões lá têm resolução. E é diferente quando se trata, por exemplo, de questões em aberto.